Jesus foi ungido na cabeça ou nos pés? Eu não acredito que você não sabia dessa diferença. Sim, os evangelistas, cada um deles tem uma visão diferente. E para esse estudo guiado, nós vamos precisar de bastante da unção do Espírito Santo. Vamos precisar também de um pouco de cultura judaica, um pouco de teologia. E todos esses elementos, eles perpassam camadas de uma cebola espiritual. Você vai ver. Fique com a gente até o fim. E se você é novo, já se inscreva no canal, deixe seu like e a sua pergunta. Após a vinheta. Visto que você já analisou essa imagem, é todo o material que você precisa. Na dúvida, você pare o vídeo e volta a saber alguma coisa de cada um deles. Tá ótimo? Vem comigo. Professor, por que a cidade de Betânia é tão relevante na narrativa da unção de Jesus? Ali parece que é o início da coisa, né? Sim, a palavra Betânia, em hebraico, é Beit Haniah. Então, o que significa ali é casa pobre, local simples, de humildade, afastado de Jerusalém, onde ali a simplicidade e a humildade se encontram. Rocha Lima, por que Mateus e Marcos destacam a unção na cabeça de Jesus? É interessante, porque esse é um ato repleto de significado simbólico, porque na cabeça. Né? Quando esses evangelistas retratam a questão da unção na cabeça, está se referindo à realeza, à messianidade de Yeshua, ecoando ali o rei Davi, mais precisamente. Professor Rocha, por que Lucas e João mencionam nos pés? Agora você veja, dois falam que Jesus foi ungido na cabeça, agora Lucas e João estão dizendo que foi nos pés. E o que fazer com esse negócio assim? A gente vai tentar costurar aqui um pouco. Quando esses falam a questão de Jesus, a unção nos pés, eles estão retratando ali a humildade, a servidão, a submissão, né? E é uma confirmação da redenção da missão de Yeshua. Professor Rocha, como entender os evangelistas? Ora Simão é leproso, ora fariseu. Você pode explicar? Garçom, por favor, traga a cebola. Isso mesmo, vai ser uma cebola espiritual. A gente vai usar essa metáfora para a gente buscar as camadas mais profundas. Né? É que quando esses, Mateus e Marcos, viam ele como leproso, o que está tentando mostrar para a gente é milagre e inclusão. Isso o ministério de Yeshua já estava mostrando agora, milagre e unção, porque você sabe, os leprosos, eles tinham as suas comunidades, o leprosário, né? Não sei se esse é o nome, mas eles viviam a parte da sua comunidade. E quando, então, ele é visto agora como leproso, está retratando aqui, então, o milagre e a inclusão. Isso não é interessante? E, por outro lado, também, quando Lucas o vê como fariseu, está ali representando, está ali simbolizando a elite religiosa. Olha, isso é fantástico, porque agora o ministério de Yeshua está dizendo, olha só, eu atuo entre os excluídos e eu trago eles para a inclusão. E vocês que se sentem incluídos, vai precisar de arrependimento, de perdão. Professor Rocha, qual o significado do uso do perfume em João 12, conforme a cultura judaica? Não sei, mas eu vou traga a cebola de novo. Isso, é muito interessante, porque nós temos algumas particularidades nessa pergunta, muito rica, talvez a pergunta de ouro. Essa cebola que a gente está ilustrando aqui, a camada de cima, a importância o significado desse perfume, está no fato de que naquela época, unguento, aromas e perfumes eram elementos utilizados para o embalsamamento do corpo. Essa é a camada superficial. Mas nós temos também uma camada mais embaixo, que é a camada da Maria. Porque somente João diz o nome dela. E quando a gente observa agora a camada da Maria, a gente está
numa camada onde ela desenvolve, ela atua com um sacrifício espiritual de uma forma esplêndida, cercado de dedicação e de amor. Essa foi a camada da Maria. Mas temos ainda uma outra camada, a camada de como Jesus viu, de como ele interpretou, porque sendo ele judeu, ele conhecia também os usos e costumes, e ele interpreta então que essa unção que Maria estava fazendo era uma preparação antecipada da sua morte. E a pergunta é essa, e não foi exatamente isso que aconteceu? Deixa agora seu like, se inscreva no canal, por favor, seja corajoso. Rocha Lima, como a unção de Jesus antecipa a sua morte e ressurreição? Eles interpretam essa unção de Jesus como o sepultamento de Jesus, homem. Puxa vida, ficou fácil agora para entender. Mas, por outro lado, também, numa camada mais baixa, Yeshua, ao permitir essa unção, ele interpreta que é antecipada a sua própria ressurreição como divino. Você entendeu? Claro, e numa camada mais baixa ainda. Todos esses dois cenários sinalizam, então, que a morte em si não termina aqui. A morte, na verdade, ela é o passaporte para a eternidade. Tem a ver com redenção. Professor Rocha, por que João identifica a mulher como Maria? Traga a cebola, vem uma outra cebola também. Porque, de fato, é curioso. Muito boa essa pergunta. De fato, é curioso, porque somente João chama a mulher de Maria. Tem outro que chama de pecadora também. Mas o fato de João chamar a mulher de Maria está mostrando para a gente o quê? Proximidade. Os próximos, os imediatos. Você concorda comigo que quando você chama alguém pelo nome, você está criando a proximidade? É isso que Yeshua estava ensinando para a gente, né? Onde João deixa isso bem claro, porque chamou de Maria. Então, ao chamá-la de Maria, ele estava criando proximidade. Professor Rocha, por que Mateus, Marcos e Lucas tratam-na como anônima? Você pode explicar? Não, eu não posso explicar. A gente vai junto crescer aqui embaixo da revelação do Espírito Santo, né? Com um pouquinho de teologia, um pouquinho de cultura judaica, a gente vai tentar aqui. Você lembra que na pergunta anterior, João chama ela de Maria, que simbolizava os próximos? Agora, Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam nos seus evangélicos ela como anônima. E o que a gente aprende com isso? O que eles estão tentando ensinar para a gente? Todos. E ao chamar pelo nome, cria proximidade. Ao não chamar pelo nome, dá uma abrangência. Fala-se de todos, dos distantes. Então, quer dizer, a gente mostra aqui o que eles estão tentando mostrar para nós, é que o ministério messiânico de Yeshua, ele está para todos. Professor Rocha, como a unção... Professor Rocha, o que significa ungir a cabeça ou os pés de alguém na cultura judaica daquele tempo? Vamos por etapa, tá? Vamos por camada. Essa primeira camada aqui está dizendo que ungir a cabeça de uma pessoa, segundo Mateus e Marcos, era um ato reservado aos reis, aos profetas, aos sacerdotes, né? Os levitas também. Então, quer dizer, quando fala dessa unção na cabeça, está se remetendo a essa classe que trabalhava mais próxima ali ao santuário, não é verdade? E numa camada mais inferior, quando vai falar agora então dessa unção nos pés, aí já é Lucas e João que se refere desse jeito, voltam a falar de submissão, de caminhada, passo a passo, corpo a corpo, sabe? Sentir cheiro. Essa é a grande questão. E na camada mais embaixo ainda, no caso de Jesus, esses dois atos, né, envolvido com a realeza, essa tríplice unção, e esse mesmo ato de submissão e de servo,
tudo se incorpora na pessoa de Jesus. Professor Rocha, como os diferentes relatos da unção ajudam a compor a imagem completa de Jesus como Messias? Rica tapeçaria. Isso mesmo, é uma rica tapeçaria de elementos que eles vão sendo enriquecidos nessa narrativa. Porque Mateus e Marcos representam Jesus como rei ungido. Não é verdade? Já Lucas destaca como redentor dos pecadores. E na camada mais embaixo, João evidencia o caráter divino, né? É o verbo encarnado. E assim, então, todo esse contexto de entendimento e de visão reflete, então, na profecia do papel do Salvador. Última, já acabou. E vocês não me avisam nada? É rapidinho, eu não te falei que era rapidinho. É a última pergunta, olha. Professor Rocha, qual é a importância teológica da unção nos evangelhos? Elas mostram ali, né, a realeza, ao mesmo tempo o sacrifício, o sacerdócio, essa tríplice unção de Jesus. Isso amplia a nossa compreensão de entendimento do ministério de Yeshua. E o que a gente fica muito latente nesse estudo, não sei se você acompanha, embora 4 visões diferentes, é que o reino messiânico é para todos. Todos de cima, todos de baixo. Todos aqueles que não estão nem em cima e nem embaixo. Mas que Yeshua, ele se apresenta disponível e acessível. O que de fato é necessário é que esses entendam a realeza, quem de fato Yeshua é para nós nesses tempos. Eu agradeço a sua presença entre nós e eu quero fazer uma observação. Busque agora, quando você ler na sua Bíblia que foi ungido na cabeça ou foi ungido nos pés, que você agora lembre dessa imagem primeira que eu botei lá em cima, né? Porque a unção, se é na cabeça ou nos pés, vai depender do olho, da intimidade com Deus, de como ele vê. Tá bom? Assista agora. Em casa ou no deserto. Lehitra